Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. E o tema da nossa entrevista será oportunidades de qualificação da mão de obra rural. Para a gente começar o ano numa vibe bem boa. Dirceu, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Divino Ronaldo? Tudo bem, todos que nos ouvem, todos que nos assistem aí. É uma satisfação estar novamente aqui com você, fazendo esse bate-papo tão importante aí para o nosso setor, que é o agronegócio. Dirceu é santelenense, né? Santelenense, aí do sudoeste goiano, terra boa. Como é que você foi parar em Goiânia, Dirceu? Vim estudar, Divino Ronaldo, prestei aqui um processo seletivo no Senar há 11 anos atrás e aqui estou até os dias de hoje. Você é zootecnista? Zootecnista. E como é que o Senar foi parar na sua vida? Mas eu vi um processo seletivo aí através das redes sociais, da internet na época, né, dos sites, e acabei prestando esse processo seletivo para coordenador regional. Fui parar lá no Nordeste goiano, que era a vaga que tinha à época. Fiquei um tempo lá, depois, como diz o nosso presidente Zé Mário, que fui promovido, fui para o entorno de Brasília, fiquei mais uns 3 anos, e aí vim parar aqui na região metropolitana. Depois fui para a diretoria e hoje estou aqui como superintendente do Senar Goiás, indo agora para o segundo mandato do nosso presidente Zé Mário aqui, né? E eu estou como superintendente junto com ele e toda a sua diretoria. Dirceu, você veio de uma família de produtores rurais, não é isso? Exato. Então, exatamente. Você conhece as agruras do homem do campo, então? Conheço bem aí, antes de entrar no Senar, inclusive hoje, eu, juntamente com meu irmão, meu sócio, que é o Pedro, tocamos lavoura aí na região aí de Santa Helena, de Rio Verde, na região de Oruana. Então, estamos aí, faça sol, faça chuva, lutando aí dia a dia para produzir alimento para o nosso país todo e para o mundo afora. Dirceu, muita gente não entende o que é o Senar, acha que ele é um órgão de governo. Eu gostaria que você explicasse o que é o Senar, se ele tem algum vínculo com governos estaduais, federais, ou se não, se ele é uma autarquia, o que é o Senar? É uma pergunta bastante interessante, Divino Ronaldo, porque muitas das vezes, como você colocou, as pessoas acham que é um órgão público, né, que é do Estado, que é do governo, e pelo contrário, o Senar é uma empresa privada, né, no qual a gente pode falar uma público-privada, porque o recurso o qual mantém o Senar vem do produtor rural, então é um recurso público. Então, nós somos uma entidade privada, porém auditada pelos órgãos de controle, que são a CGU, TCU, né? Então, a gente presta conta para esses órgãos de controle de todo o recurso gastos que nós temos aqui no Senar, oriundo dessa contribuição do produtor rural para o Senar. Então, uma empresa privada, né, ligada à Federação da Agricultura, a FAEG, é o S do rural, assim como nós temos outros S, como o SEBRAE, né, do micro e pequena empresa, o SENAC do comércio, o SENAI da indústria, nós temos o Senar, eu gosto de forçar o R no final, que Puxar é o Senar, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde leva aí, hoje a gente fala, a maior escola da terra, onde leva os cursos de capacitação, qualificação, cursos técnicos, hoje assistência técnica gerencial para os pequenos, médios e grandes produtores, né? Promoção social, tem vários programas aí na área social. Então, é um amplo portfólio que o Senar hoje leva em todas as 27 federações do país, e Goiás não é diferente. Nós temos aí, junto com os nossos sindicatos rurais, uma grande capilaridade, onde a gente consegue atuar nos 246 municípios do estado de Goiás. Explica esse vínculo aí com a FAEG, com a federação e com os sindicatos rurais.
O que a gente fala é uma pirâmide, né? A base nós temos aí os nossos produtores rurais, que nada se justifica a existência do Senar, da federação, se nós não tivermos na base o produtor juntamente com o sindicato rural, que é onde ele se fortalece, onde ele é ouvido, né, com mais força, com mais robustez, junto a outras entidades, ao setor público, às demandas. Então, a gente precisa cada vez mais estar ligados e vinculados, associados aos nossos sindicatos rurais, associações, cooperativas, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecido. É aquilo que a gente fala, sozinho a gente vai até mais longe, mas juntos, né, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. A gente precisa estar fortalecido em grupos para que a gente possa ter uma voz mais ativa, mais forte, e o sindicato rural, né, patronal, tem esse papel importante, há mais de 70 anos de história que nós temos a Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Goiás, a FAEG, hoje representando o produtor rural, no qual nós temos o presidente Zé Mário hoje à frente aqui da federação, e também temos produtor, sindicatos rurais, federação e a CNA, né, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em Brasília, que é que rege todas essas federações. E transversal a todos essa pirâmide, nós temos o S da educação, o S do rural, que é o Senar, né, o qual nós temos aí, inclusive, completando nesse ano de 2023, 30 anos de existência aqui no estado de Goiás, 30 anos de muita história, muita qualificação, muita dedicação em prol do nosso produtor rural. Pois é, até era isso que eu ia comentar agora. Esse é um ano muito importante, então, para a instituição Senar, em função dessa comemoração dos 30 anos, né? Exatamente. 2023 é um ano simbólico para nós, onde em abril de 2023 o Senar Goiás completa seus 30 anos de existência. É um dos S mais novos, como eu comparei aqui os demais S que nós temos aqui em Goiás. O Senar é um dos mais novos que temos aí, e não menos importante que os demais só por ser o mais novo, né? Nós temos inúmeros resultados alcançados no decorrer dessa longa história, muitas vidas mudadas pelas ações, pelas qualificações, né, pelos programas, pelas ações que o Senar fez lá atrás do morro, onde muita gente acha que não existe nada, onde o setor público talvez não chega, e o Senar consegue levar um técnico de campo lá, levar um zootecnista, um veterinário, levar uma capacitação, uma mão amiga a esse produtor que está lá precisando dessa ajuda. Hoje eu estou conversando com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. Estamos falando a respeito das oportunidades de qualificação de mão de obra rural. Dirceu, existe hoje, eu vou usar uma expressão aqui que eu nem sei se é a expressão correta, mas existe um apagão de mão de obra no Brasil. Isso em muitas cidades, como Rio Verde, Santa Helena, aqui no sudoeste goiano, que são cidades que têm demandado muita mão de obra. Na zona rural, então, aí nem se fala. Parece que esse problema é em nível nacional. O Senar ele tem conseguido amenizar esse problema tão grande no país? Olha, Divino, esse é um problema não só do estado de Goiás, mas um problema nacional, onde cada vez mais a mão de obra qualificada está escassa, onde o empresário, não somente o produtor rural, mas o empresário dos diversos segmentos do setor produtivo, necessita dessa mão de obra e está cada vez mais difícil de encontrar. Não por salários, temos salários bons aí, temos vagas, oportunidades, agora essa mão de obra está faltando em diversos segmentos e o setor produtivo rural, o agronegócio, não é diferente dos demais, também está passando por essa necessidade, e é onde nós colocamos aí o Senar, insere o Senar nesse cenário, para que a gente possa minimizar esse gargalo que o produtor rural tem hoje. Hoje, as máquinas estão cada vez mais modernas, a tecnologia, a inovação chegou no campo, então a gente precisa cada vez mais de uma mão de obra qualificada, não tem mais aquele ditado onde a mãe falava para o filho, olha, meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje não, hoje é o contrário, ele tem que estudar para ir para a roça.
porque as coisas estão modernas, estão tecnificadas, e precisa dessa mão de obra, precisa do operador de uma colhedeira, de um trator, né, do uniporte, para estar ali operando essa máquina, porque hoje tudo computadorizado, nós precisamos de um vaqueiro ali para operar a ordenha, nós precisamos de um vaqueiro ali para coordenar a inseminação artificial dentro da vacada. Então, hoje, a demanda dessa mão de obra qualificada está cada vez mais exigente e escassa. Então, o cenário hoje, nós temos feito um trabalho cada vez mais intenso, batemos no ano de 2022 o recorde de ações desses 30 anos, para você ter uma noção, foram mais de 7 mil ações, 7 mil cursos e treinamentos realizados no estado de Goiás, número jamais alcançado nesses 30 anos do Senar. Então, para nós foi muito gratificante, e já iniciamos 2023 com essa meta de bater esse recorde de 7 mil ações, para que a gente possa levar mais qualificação para esse trabalhador rural, para esse produtor rural. Além disso, nós temos buscado também ampliar não só os cursos de curta duração de qualificação, mas para os cursos técnicos, curso técnico em agronegócio, curso técnico em zootecnia, curso técnico em fruticultura, para que a gente possa ter esses cursos aí também dentro da grade do Senar, ofertados por esses trabalhadores e produtores rurais do nosso estado de Goiás, né? Além dos cursos à distância, que o produtor ou o trabalhador pode fazer de onde ele estiver, basta ter um computador e uma internet ali para ele buscar esse conhecimento através dos cursos EAD, que são mais de 50 cursos. Ou seja, ferramentas nós temos, opções nós temos, oportunidades estão aí no mercado, então basta esse trabalhador buscar essas alternativas para que a gente possa sanar essa escassez de mão de obra que hoje nós temos no campo. E como é que tem sido para formar essas turmas? Vocês têm sentido dificuldade na formação das turmas? Têm conseguido iniciar esses cursos já com turmas completas, ou muitas vezes vocês iniciam com vagas pendentes? Hoje nós temos aí ações nos mais diversos municípios acontecendo simultaneamente. São semana aí que acontece mais de 100 cursos na mesma semana em diversos municípios do estado, e são cada um de uma realidade. Claro que a mobilização para esses cursos, que variam aí em torno de 10 a 16 participantes por curso, não são fáceis, né, porque é um compromisso ali de 1, 2, 3 a 5 dias, dependendo do curso. Então, a pessoa tem que ter o compromisso. Além disso, a pessoa, o participante, o demandante, não paga nada, pois o produtor rural, como eu disse lá no início, já contribui para o Senar. Nós revertemos essa contribuição em torno dessa capacitação. Então, os cursos são gratuitos, mais uma oportunidade aí para que esse trabalhador não tenha essa desculpa, né, para buscar essa oportunidade, essa qualificação. Então, hoje, basta procurar o sindicato rural do seu município, no caso aí Rio Verde, procura o sindicato rural de Rio Verde, procura o sindicato rural de Santa Helena, e de qualquer outro município aí, Montevidéu, Acreúna, para que a gente possa estar levando os cursos do Senar, montando as turmas e levando aí o melhor que nós temos dentro da instrutoria, né, dentro dos cursos técnicos, para que essas pessoas possam se qualificar, estarem preparadas aí para o setor que está cada vez mais produzindo, cada vez mais eficiente, mesmo em tempos como passamos agora de pandemia, continuamos produzindo, e tempos difíceis aí que a gente prevê pela frente, né? Vamos ver o que vem pela frente. A gente precisa estar cada vez mais preparado, e a gente tem essa noção, temos essa preparação aqui para que a gente possa estar atento e preparados para estar ao lado do produtor rural nesses tempos que virão aí de incertezas pela frente. Quando você fala pode procurar o sindicato rural, quem é que pode? É o produtor rural? Tem que ser um associado do sindicato? Não necessariamente tem que ser. Quem que é essa pessoa que pode procurar o sindicato? Olha, a pessoa que estiver interessada em ingressar no mercado de trabalho do setor produtivo agronegócio e no agro, procura o sindicato rural. O produtor rural pode procurar, o associado deve procurar. Então, qualquer um que queira, né, buscar qualquer
curso do Senar, qualquer qualificação, qualquer tipo de serviço que o Senar oferece, pode procurar o sindicato, que a gente vai ter o prazer de levar aí, porque a gente quer cada vez mais mão de obra qualificada, cada vez mais produtores eficientes, e a gente precisa que essas pessoas procurem os nossos sindicatos, se associem aos nossos sindicatos, fortaleçam as nossas entidades, para que a gente esteja forte aí para enfrentar o que vier, né? Então, qualquer tipo de pessoa que tiver interesse, seja homem, mulher, produtora, trabalhadora, pessoa interessada em ingressar, né, no agronegócio, pode procurar à vontade dos nossos sindicatos rurais. Dirceu, por que existe tanta resistência por parte das pessoas em trabalhar no campo? Sendo que o trabalho do campo hoje, conforme você mesmo disse, hoje ele remunera muito bem, as pessoas não são mais como antigamente, que trabalhavam de sol a sol, trabalho muito pesado. Não, trabalho muito tranquilo, digamos assim, até. Né? Hoje, muitas vezes, dependendo da profissão que se tem, ele vai trabalhar com máquinas que custam aí na casa dos milhões. Né? Mas muita gente ainda tem essa resistência. Por que isso ainda? É uma pergunta assim, interessante, porque hoje o campo dá uma qualidade de vida diferente do que nós tínhamos lá atrás, né? Antigamente você via era na enxada, na foice, tratores ali sem gabine. Hoje nós temos aí um maquinário cada vez mais moderno, gabinado, com ar, tem sons, né? Computadores a bordo. Não é a realidade geral do nosso país, do nosso estado, mas a grande maioria aí hoje tem buscado cada vez mais essas melhorias. Só que a gente enfrenta aí, por exemplo, um problema da conectividade. Hoje as pessoas estão cada vez mais ligadas à internet, cada vez mais ligadas a um telefone, né, às redes sociais. Talvez isso aí pode ser um dos problemas que a gente enfrenta no campo, que é a conectividade, que a gente precisa buscar soluções para sanar essa conectividade, não só para atrair essa mão de obra, né, atrair não só o trabalhador, mas ele precisa pensar também na esposa, nos filhos, né, que vão necessitar, né, dessa conexão, e, claro, dos equipamentos ali também precisam dessa conectividade. Eu acho que um ponto importante para tornar cada vez mais atrativo, não é só hoje, por exemplo, como a gente falou, os salários são bons, né, nós temos aí equipamentos bons para ser trabalhados, para que possam dar uma qualidade maior ao trabalhador. Talvez a conectividade é um grande desafio, um grande ponto aí para que a gente torne ainda mais atrativo, né? Torne atrativo essa mão de obra no campo. Como é que está a logística no estado para as pessoas chegarem nas fazendas? No geral, você que trabalha aí, que conhece o estado de Goiás de ponta a ponta, a realidade dos mais diversos municípios e regiões do estado, no geral, essa logística, ela tem melhorado, ela está muito ruim, isso acaba, de alguma forma, afastando ainda mais as pessoas do campo? A infraestrutura é outro ponto importante para que o campo tenha, né, uma qualidade ali, não só para o trabalhador produtor, mas também para escoar a produção, para chegar lá. Quando a gente fala, muitas vezes, eu vi uma história, o presidente Zé Mário, deputado, mandou muitos emendas aí para pontes, estradas, a gente ia lá, né, acompanhava algumas entregas dessas pontes. Eu falei, mas você vem aqui entregar uma ponte dessa, é porque você não sabe quem está do outro lado do rio, né, o quanto uma ponte dessa é importante. O caminhão do leite passar ali com a produção, o caminhão de adubo de semente passar, escoar a produção. Então, as estradas é um ponto, a infraestrutura como um todo, é um ponto bastante importante para a produção no estado como um todo, independente da cadeia produtiva, né? Nós temos aí tivemos um avanço no estado em relação